Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Lange, sou arquiteto e vou mostrar para vocês essa casa que está sendo construída aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, toda em tijolo ecológico e telha sanduíche. Então pessoal, essa casa aqui, ela foi feita toda em tijolo ecológico e é o que eu vou mostrar para vocês hoje. O pedreiro que fez essa casa, ele nunca tinha feito nenhuma casa com tijolo ecológico, só para o conhecimento de vocês. Vou até compartilhar o relato dele por aqui para ver como não é necessário ter uma mão de obra especializada em tijolo ecológico, vocês só precisam ter alguém que esteja disposto a aprender e tenha o carinho pela obra, e tenha o capricho, né, que nós falamos bastante, para poder fazer algo bem feito, né? Então esse pedreiro, o Isaías, está de parabéns porque está saindo uma obra muito linda. Como é que foi a tua experiência nessa primeira obra de tijolo ecológico? Foi uma experiência muito legal mesmo, foi beleza trabalhar com ele, a primeira obra no caso, né? Amei trabalhar com esse tijolo. E tu achou assim muito difícil, já que tu não tinha feito? Não, eu custei a me ajustar no caso, né? Mas depois que eu me ajustei nele ali, pegou o embalo e foi embora. Tu recomenda para outros construtores? Com certeza, super recomendo. Tá tranquilão. Obrigada, E vamos fazer mais Isaías. obras. Bora! Aqui na região Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, chama o Isaías que ele é fera. Isto, é nóis então. Ela foi feita toda com estrutura de madeira, de cedrinho, coplanar, né, que ela tem as vigas e os caibros estão no mesmo plano e acompanhando a inclinação da estrutura, então gera uma economia nos acabamentos, na estrutura, através disso, né, e toda a estrutura de madeira, porque a madeira, a estética fica muito bonito, né, então essa casa ainda não está pronta, né, tem vários acabamentos, ela está em fase final de finalização. Aqui inclusive nós vamos ter uma varanda que vai compor a volumetria da casa, né, porque esse telhado está acabando ali, é porque ele vai ter continuidade com um telhado translúcido nessa parte aqui, justamente para a obtenção de maior incidência solar pelo sol norte, né, porque aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, querendo ou não, até agora em novembro não está muito quente, né, e esses dias estava frio mesmo. Então essa estrutura é toda com cobertura de telhado sanduíche, as paredes são estruturais em tijolo ecológico, com a elétrica, hidráulica, toda embutida pela parede, né? E esse piso, ele foi feito aqui com vigas de baldrame, né, fundação normal, foi concretado o piso já com o polimento dele, para dar a finalização. Vou mostrar aqui por dentro que dá para ver melhor. Então, gente, esses tijolos são muito bons, recomendo a todos da região sul comprarem, né, o tijolo da EcoAmbient quando forem construir, porque a qualidade dele é muito bom mesmo, assim. Vou até pegar um tijolo aqui, ele é um tijolo muito bem feito, né, que é padronizado e funciona muito bem. A escolha do tijolo ecológico influencia bastante no nível de acabamento que vocês querem para a obra, né? Então, se é um tijolo que não tem padrão, acaba que não encaixa, né? Pode ter diferenças de altura e o que vai ocorrer é a parede não ficar bem reta, né? Porque como aqui tudo vai ficar aparente, então tudo tem que ser de material de qualidade, né? Então, entrando aqui, se você olhar bem por aqui, percebe que a parede está retíssima, né? Isso tem a ver com a mão de obra, mas também com o material. Então, optem por indústrias de qualidade que possam entregar um material realmente bom, porque, de fato, influencia muito. Ao contrário de um tijolo que não ficaria aparente, né? Então, aqui nós temos a porta de entrada. Essa janela também participa desse conjunto de entrada. Futuramente, a ideia do projeto aqui seria ter um pergolado, né? Para justamente proteger essa porta, mas também dar um fechamento volumétrico dessa fachada da casa, o que auxiliaria muito na estética, né, dos volumes para trazer uma coisinha a mais. E também proteger a porta principal de entrada da casa. Vamos entrando aqui para conhecer aqui por dentro. Então aqui a porta de entrada, ela dá direto para a sala de estar. Aqui nós vamos ter TV, sofá, tudo mais, e justamente nesse ambiente nós optamos por ter um pé direito mais alto para poder gerar uma sensação mais agradável. Só que não é só mais alto, aqui até que ele não é, mas olhando desse lado aqui, ele está mais alto justamente por conta da inclinação do telhado. Então nós aproveitamos a inclinação do telhado para gerar um ambiente dinâmico, que tenha um pé direito alto, que tenha um conforto térmico e um ambiente mais agradável de fato, né? Vem por aqui, cameraman. Camera Grow. Aqui vai ter o sofá, né, com essa janelinha super agradável aqui. E aqui é esse pé direito alto, como eu tinha mencionado, né? E lá em cima nós temos essas janelas que, apesar de pequenas, quando abertas, geram uma circulação de ar no ambiente, né? E aqui a divisão dos dois ambientes com essa viga em tijolo ecológico aqui, reforçada, né? Porque o tijolo ecológico ele não é muito bom para trabalhar em vigas, mas quando vão de 3 metros, no máximo ele ainda dá conta
quando se usa dois tijolos canaleta, funciona muito bem. Colocação de uma viga embutida por aqui, por cima. E aqui vai ter a cozinha, super confortável, em L, e uma bancada central com tijolo ecológico, para ser estilo americano, assim, com uma ilha central aqui, para poder sentar e curtir, e também cozinhar, né, com mais à vontade, digamos assim. E aqui do lado, justamente, dando continuidade com a bancada, nós temos duas portas, uma para a saída externa, que aqui vai ter uma varanda super agradável para curtir no inverno, e aqui nós temos a lavanderia. Então fica super acessível para ambas opções, né, no dia a dia de quem estiver aproveitando esse ambiente. Tudo isso foi pensado no projeto para ter otimização desses espaços, que o mais importante não é simplesmente lançar um retângulo 4x4, e sim fazer a disposição dos móveis para não perder espaço, justamente. Essa casa, ela tem 90 metros quadrados, né? Então é uma casa super compacta, mas que temos aqui 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha super espaçosa, varanda, mas sem perder espaço, né? Tudo foi pensado para o maior aproveitamento, porque, claro, nós estamos falando de casas que não são milionárias, né? São pessoas normais que querem ter uma casa bonita, mas não gastar milhões para fazer ela, né? Então a arquitetura inclui isso, cada espaço ter o seu motivo e a razão de ser. E por isso que nós optamos por esses materiais, tijolo ecológico, telha sanduíche, as madeiras aparentes, porque tudo isso é o que dá uma estética agradável, que não é um absurdo de caro, e tem uma função e uma razão de acontecer, né? Aqui nós temos toda a elétrica embutida, hidráulica embutida, então não se vê nada, não precisa cortar a parede, né? Tá tudo embutido. As vigas de amarração das paredes, os pilares, estão todos embutidos aqui dentro desses buracos do tijolo ecológico, que é o benefício dele. Então aqui nós não precisamos de caixaria, não precisamos de viga, de armação, amarração, uma viga por toda a casa, de coroamento. Vai ter tudo isso, mas tudo embutido dentro do tijolo. Claro que tem esse tijolo e tem o canaleta. Mas eu imagino que quem está vendo esse vídeo até deve conhecer mais sobre isso, mas sempre vale a pena falar um pouquinho mais sobre como funciona o tijolo ecológico. O meu objetivo não é só falar do tijolo ecológico, e sim do todo, né? Então aqui nós trabalhamos com concreto polido, que isso aqui é o próprio contrapiso da casa, mas ele está liso. Depois, futuramente, na parte de finalização, nós vamos pegar, vai ser lixado esse piso, né? Para justamente dar o acabamento final. Depois com uma resina, ou com uma cera, ou com algum elemento para dar o brilho e a impermeabilização dele. Então, ele foi protegido durante a obra, né? Porque a primeira coisa que eles fizeram depois da fundação foi fazer esse piso. E depois começou a assentar os tijolos, né? Então, além de facilitar o uso da obra, né? Mas ele foi coberto por essa camada que é um bidim, que é uma manta geotêxtil, mas que serviu para a proteção dele contra choques físicos e outras sujeiras e coisas que possam ter no piso. E funcionou muito bem, estava bem conservado, né? É claro que ele tem um acabamento mais rústico. Isso aqui são os cortes para evitar que o piso trinque, né? Então eles fazem esses cortes e depois são cobertos com um PU ou alguma massa para dar um fechamento deles. Mas eles são para dilatação do piso, para evitar rachaduras. Então são necessários. E isso aqui é bem menos visível do que um porcelanato que tem a cada 1 metro ou a cada 80 centímetros uma junta dessas, né? Que é o rejunte. Então é uma coisa que chama menos atenção, na minha opinião, mas é um piso industrial, né? Ele tem um custo mais baixo, mas também uma estética mais bruta, que combina com a casa, pelo fato dela ter materiais aparentes mesmo, estilo mais industrial. Então, entrando aqui a varanda, né? Vai ter uma estrutura de telhas translúcidas, com fechamento também, vai ficar bem bacana. E aqui também tem uma vista massa para as bananeiras, né? E o sol também principal da casa. Essa casa fica em um ambiente totalmente urbano, dentro da cidade de Porto Alegre, né? Porém, é um bairro mais periférico, no sentido de não estar no centro, super tranquila, foi aprovada pela prefeitura e tudo mais, não tem problema nenhum. E nós estamos nesse contexto urbano. Por isso que também se optou por utilização das grades, devido a problemas da sociedade, né? E também esquadrias de alumínio, que são muito boas, que nunca vão dar problema, então se investiu bastante em esquadria nessa casa. Vamos entrar aqui nos quartos para poder explicar mais. Aqui nós temos a parte elétrica, né? Então todas as partes, tanto de iluminação, como abastecimento de rede, está tudo passando por dentro das paredes e pelo chão, para chegar até o quadro de luz. Então um conduíte aqui entra aqui e sai em pontos estratégicos.
Por exemplo, aqui só em um ponto, ó, pelo piso. Então isso está tudo debaixo do piso, né, terrado, não dá problema nenhum, porque foi feito com tubos mais reforçados, e outros saem por aqui, um ali, outro ali, e fazem a distribuição da rede elétrica pela casa. E aqui nós temos um lavabo, né, é um ambiente bem pequeno mesmo, mas é necessário. E lá em cima ele tem uma iluminação pela essa diferença de telhados, né, para justamente poder ventilar, poder iluminar um cômodo que fica no meio da casa, que teoricamente não teria iluminação e natural, né? Aqui nós temos um escritório, né? Então é um ambiente pequeno, mas que comporta tranquilamente ali, sei lá, 2 estações de trabalho ou mais. Por aqui nós temos o quarto da filha, então é um ambiente super agradável, né? Isso aqui são tijolos cortados para cobrir uma viga, porque lá em cima nós temos a viga, uma laje da caixa d'água, então foi fechado com esses revestimentos para justamente fechar o espaço para não dar para ver a viga. E realmente não dá para ver que tem uma viga. Tampou completamente, né? Aqui, se for ver por aqui, então aqui nós temos essa viga que o processo está começando ali, ó, vai ser coberto, toda essa viga vai ficar escondida na parede. Porque não ia ficar tão agradável ver isso, né? Aqui é o banheiro social e aqui é o quarto. Entrando aqui no quarto. Tá escuro porque nós não conseguimos abrir as janelas, tá? Mil desculpas, mas é isso. Aqui é o volume da caixa d'água. Foi feita uma laje na caixa d'água justamente para poder comportar o peso da caixa d'água. E essa laje foi pensada para ser aparente mesmo, para não precisar fazer reboco nem nada. Então ela está totalmente concretada e depois vai ser feito o acabamento, lixar e passar um verniz, né, uma resina, para dar o acabamento necessário. Mas aqui nós optamos por deixar ela realmente concreto, aparente e fazer parte do ambiente da casa, tá? Do quarto mesmo, né? E aqui vai ter um closet bacana nessa parte, é um quarto pequeno, mas que vai dar um conforto para a moradora. Então nessa casa não optou-se por fazer suíte, então nós só temos um banheiro e um lavabo, né? Dois banheiros, né? Mas é que um só que tem chuveiro, porque é uma família que não tem muita... É só a mãe e o filho, é uma casa mais tranquila. Aqui uma observação sobre o banheiro. O banheiro normalmente é um lugar que tem revestimentos, né? Então, para facilitar um pouco a vida no tijolo ecológico, nós optamos por passar a tubulação cortando o tijolo. Porque aqui, como aqui ainda vai ter um reboco, vai ter um acabamento, vai ter... Não necessariamente um reboco, mas vai ter um porcelanato. Mas nesse caso, a cliente vai fazer com microcimento o acabamento. Então, tá tudo embutido cortado. O que facilita muito na execução, né? Do que passar tudo por dentro e tal. Então, já que tu vai rebocar, não tem problema de cortar o tijolo e tal, não vai ser um problema, tá? Vamos lá para fora para mostrar um pouco mais sobre a estrutura, mas eu acho que eu já falei tudo. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é sobre a cobertura, né? Que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Ah, vai fazer barulho, vai esquentar. De fato, ela faz um pouco de barulho quando chove muito forte. Mas chuvas normais... Então, uma coisa que todo mundo tem dúvida é sobre a telha. Quando chove muito forte, se escuta o barulho. Mas não é como se tivesse um telhado só com a chapa. Porque aqui nós temos o isolamento. Então ele faz essa acústica, né, do ambiente. Sobre o calor, ele tá super agradável aqui dentro, né? Tá um dia quente e realmente dá para perceber que a telha tem isolamento, de fato. Então, esteticamente, eu não achei que ficou feio nem um pouco, né? Porque a estética, apesar de ser bruta, da telha mesmo, aparente, branca, não acho que fica falso e nem parece como se fosse, parece mal acabado. Para mim não parece mal acabado, parece super bem. E aqui nós trabalhamos também com a estrutura de madeira que para mim ressalta muito e não deixa algo pesado, não deixa algo muito industrial. Traz essa sensação de casa, mesmo que tenha uma telha exposta, né? Então acho que essa combinação entre telha branca e madeira, eu particularmente gosto muito. Tanto é que nós usamos em muitos projetos essa combinação. Aqui mostra um pouco mais da estrutura, né, que foi utilizada aqui para fazer o acabamento. Então, pessoal, aqui é a volumetria dos ambientes, tá? Nós temos dois volumes, o da frente e o do fundo. Eles se sobressaem, porém, ali na junção dos dois telhados, nós estamos trabalhando com o volume da caixa d'água, justamente para não ter nenhum ponto de calha, nem nada que fique entre esses telhados, tá? E uma calha embutida, que a nossa ideia é remover toda e qualquer calha embutida.
só manter as calhas por fora, que nunca vão dar problema. Os acabamentos das telhas, eles estão colocados, na parte inferior ainda não foi, mas lá em cima foi. Olha como fica bacana o acabamento da chapa branca, essa telha que parece um grande volume branco com a estrutura de madeira. Eu gostei bastante dessa estética. Lá em cima já está o acabamento, e aqui embaixo vai ser pintado com uma tinta emborrachada por recomendação do fabricante, depois instalado a calha, né? Então vai cobrir parte dessa cobertura, e a instalação do acabamento da pintura é justamente para evitar infiltração nessa parte. Então vai ser todo pintado aqui de vez a colocação do acabamento. E a volumetria desse ambiente da caixa d'água, que ali comporta 2 caixas d'água de 1000 litros ou 500 litros, não sei exatamente, mas uma é para cisterna, para água da chuva, e a outra é para a água da rede de água mesmo, né? Água limpa. Nós estamos trabalhando ali com esse volume grande, consideravelmente, e que esteticamente ficou bem parte, não fica estranho na volumetria da casa, porque ele se complementa junto com essa figueira maravilhosa que dá nome à casa, né? Casa Figueira. Para mim, eu adorei essa combinação, assim, dentro do volume alto da caixa d'água com os 2 telhados. Acho que ficou muito boa. Outra coisa que nós sempre optamos é por fazer um beiral relativamente grande, né? Para justamente proteger a casa, né, de umidade, de infiltração. Então tu vai blindar essa casa para justamente não ter grandes problemas durante a vida útil dessa casa, né? Que é uma coisa que hoje em dia ninguém mais faz, porque acha que é um gasto besta, mas de fato dá muita diferença. Fora o sol, que também não entra diretamente na casa. Então no verão ela não aquece tanto. E aqui nós temos essa figueira realmente que está espetacular. Parece que a casa se encaixou perfeitamente nessa sombra da figueira, né? Então, pessoal, comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Sigam aí a gente, porque vai ter bastante conteúdo legal por aqui.